Por exemplo, eu conheço uma moça, virgem da igreja, cisne negro, mas que já deixou muito claro que, Duarte, com você, com esse pensamento, eu não me caso com você. É tão triste ficar sendo difamado. É muito triste. Já passou. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Esse vídeo aqui é o tipo do vídeo que eu tenho que fazer de vez em quando aqui no canal, em respeito àquelas pessoas com quem eu tenho conseguido manter um diálogo minimamente civilizado sobre a questão do amor expansivo, as minhas críticas à monogamia, a poliginia que eu falo aqui no canal. Então é em respeito a vocês, que eu tenho certeza que entendem o que eu estou querendo dizer. E mais do que isso, que são meus irmãos que têm entendido que essa mensagem é para vocês. Então é em respeito a vocês, que vão fazer parte aí do remanescente comigo, ou então os nossos descendentes. É em respeito a vocês que eu tenho debatido esse assunto aqui nesse canal. Porque sinceramente, às vezes me dá muita vontade de mandar alguns aqui a pariu, mandar e tomar no mas como cristão eu não posso fazer isso, entende? Eu não posso fazer isso, porque pegaria mal, né, para um cristão fazer isso. Então nesse vídeo aqui eu vou falar de forma bem lenta, fazer alguns esclarecimentos, até para evitar mandar esse pessoal para esse lugar, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a burrice humana continua a me surpreender. A essa altura da minha vida já não era mais para eu ficar surpreso com a burrice humana, mas acreditem, eu fico. É impressionante a capacidade que alguns seres humanos têm de serem imbecis e de não entenderem aspectos básicos. Enfim, senhores, desde que eu comecei a falar desse assunto aqui, de amor expansivo, poliginia, etc., obviamente eu sabia que ia gerar controvérsia, ia gerar polêmica, não só no meio cristão, mas em geral. Porque o que as pessoas ainda não entenderam é que a monogamia se tornou um dogma civilizacional, não é nenhum dogma religioso mais só. É um dogma civilizacional. Então eu já sabia que ia gerar polêmica, controvérsia. As mulheres, obviamente, iam me odiar por conta disso, como tem acontecido desde sempre na minha vida. Nenhuma novidade. Agora, o número de homens imbecis que se escandalizam e que ficam com raiva, com inveja, às vezes, só pode ser isso, ainda me chama atenção. Então eu quero fazer alguns esclarecimentos, como eu falei, em homenagem, em atenção aos meus irmãos do remanescente, a quem eu tenho me dirigido nesse canal há muito tempo. Senhores, em primeiro lugar, o que é o amor expansivo? Esse vídeo não é para falar exatamente sobre esse assunto, mas é sempre bom trazer à tona para um primeiro esclarecimento. O amor expansivo nada mais é do que a aptidão, e aqui já aplicando a relacionamentos, né, entre um homem e uma mulher, que um homem pode desenvolver por meio de evolução espiritual, de modo a aprender a amar uma mulher de forma única, e mais do que isso, amar mais de uma mulher de forma única, se for o caso, e se casar com elas. Ponto. Pode ser uma, duas, três, não interessa. O fato é, isso que eu chamo aqui de amor expansivo, que para mim nada mais é do que o único tipo de amor que existe. Já expliquei que eu só chamo de amor expansivo porque foi o título que a minha primeira esposa deu a essa forma ou essa perspectiva de amor que eu tenho. Então o amor expansivo é isso, é essa capacidade que um homem tem de amar uma mulher de forma única e amar mais de uma mulher de forma única, e se for o caso, casar-se com elas. Estão entendendo essa expressão aqui? Casar-se com elas. Por que é importante esse primeiro esclarecimento? Porque sempre vem um emocionado ou uma emocionada, filha não sei do que, e diz que o Duarte propõe putaria. O Duarte é um cara que se diz cristão, mas se propôs putaria para as mulheres dele. Eu não vou falar mais à frente sobre... É um dos tópicos que eu quero trabalhar com vocês aqui também, essa questão, algumas questões práticas dos meus 2 casamentos, porque sempre tem um imbecil ou uma imbecil para falar besteira aqui. Mas enfim, então vocês entendem que não é putaria? Eu estou falando aqui de casamento, de compromisso. Eu pergunto a vocês, cristãos, Jacó vivia na putaria? Davi vivia na putaria? Salomão vivia na putaria? Quem mais? Eucana, Abraão, eles viviam na putaria? Não, né? Você não é retardado a ponto de achar isso. Então parem de achar que é putaria, eu estou falando de casamento. Se eu quisesse viver na putaria, meus amigos, modéstia à parte, desculpa aí o pessoal da masculinidade que vai ficar ofendidinho, eu viveria tranquilamente. Tranquilamente eu viveria na putaria, sabe, na fartura da bagaceira, mas eu não quero isso. Já deixei isso aqui claro várias vezes, mas tem gente que insiste, eu acho que é putaria, então não é. Eu já falei que eu sou contra poliamor, swing, relacionamento aberto, amor livre.
Tudo isso que os pensadores e as pessoas que compram a axiologia pós-moderna defendem, e têm defendido aí à torta e à direito, na mídia, enfim, em vários lugares, em termos, já você vê pessoas comuns defendendo esse tipo de ideia, eu me oponho a isso, porque isso não é família, isso é uma destruição da família. O que eu proponho aqui é algo muito mais antigo, que é a poliginia, mais especificamente a questão do amor expansivo, que é o quê? Porque se for para o homem amar uma mulher, né, que, por exemplo, ter mais de uma esposa, eventualmente, e tratá-las de forma diferente, eu não apoio esse tipo de comportamento. E isso acontece na poliginia. Aconteceu e vai continuar acontecendo, mas eu não apoio esse tipo de comportamento. Então, se for para o cara, eventualmente, querer entender isso que eu estou dizendo, não pode haver essa distinção de amar uma mais do que outra, enfim. Então, esse era um primeiro esclarecimento. Não é putaria. Agora, se você quiser continuar sendo mau caráter, imbecil ou simplesmente é burro a ponto de não entender, paciência, não posso fazer nada. Segundo esclarecimento, tá? São 4 esclarecimentos que eu quero fazer nesse vídeo, já fiz o primeiro. Segundo esclarecimento, por que é importante falar sobre a monogamia e principalmente essa monogamia igualitária? Meu amigo, mesmo que você não concorde com essa questão do amor expansivo, de que é possível um homem amar mais de uma mulher, mesmo assim, você que se diz desperto, você que se diz da Red Pill e tal, quando eu vejo os caras nem percebendo esse aspecto básico de que a monogamia compulsória é um dos pilares da sociedade misândrica, é um dos valores mais utilizados pelo feminismo igualitário, e os caras se dizem despertos, se dizem da Red Pill, desculpa, eu percebo que não tem porra nenhuma de desperto. É tudo um bando de cara que ainda não entendeu o básico. Meu amigo, eu já falei aqui nesse canal, sabe para que serve a monogamia compulsória hoje? Para você que é um cara aí, né, que quer se relacionar num determinado momento da sua vida, conhecer lá uma mulher que já, enfim, se relacionou com a torcida do Flamengo inteira, com a rua inteira dela, enfim, com Deus e o mundo. Aí essa mulher vai chegar para você e vai exigir de você um relacionamento monogâmico. Por quê? Porque o sistema só aceita relacionamento monogâmico. Quando é pra putaria, não. Aí pode. Aí a mídia divulga trisal, o cara lá que tem 8 esposas e elas transam com outros homens, mas porque aí pode. Agora, se você for falar de casamento, aí você não pode. Você vai ter que aceitar essa mulher, porque é relacionamento monogâmico. Afinal de contas, né, ela vai poder exigir de você, mesmo depois de ter aprontado todas aí ao longo da vida dela, que você agora seja exclusivamente dela, porque é assim que funciona o sistema. Faz algum sentido para você isso, meu amigo? Faz algum sentido? Eu já falei que essa monogamia compulsória, ela simplesmente é um delírio. O homem só pode ter uma mulher, a mulher só pode ter um homem, enfim, e os caras não percebem, dentre outros aspectos aqui, eu já falei, por exemplo, a questão da cultura das amantes, a cultura da prostituição, tudo isso favorecida por essa monogamia compulsória. Vocês estão entendendo? Aí os caras vêm e me chamam de hipócrita. No último vídeo me chamaram de hipócrita, porque, enfim, eu desiludi 2 meninas que eram virgens e tal. Eu vou chegar lá. Meu amigo, sabe o que é hipocrisia para mim? É o cara que se diz monogâmico e trai a esposa. É o cara que se diz monogâmico e vê pornografia, às vezes com a esposa do lado dele na cama. Sabe o que é hipocrisia para mim? É a mulher que é casada e trai o marido, ou então fica nas redes sociais se expondo, tirando fotos sensuais. A menina que tem namorado, mas no direct do Instagram dela tá cheio de mensagem de outros caras. Isso para mim é hipocrisia. Hipocrisia, por exemplo, era o meu vizinho que me criticava, dizia que era um absurdo eu conversar essas coisas com a minha esposa. E aí 6 meses depois de um jantar que a gente os convidou lá para casa um dia, o cara vai e tem um caso com a estagiária no serviço dele, termina o casamento dele, e esse cara me criticava porque eu falava essas coisas para minha esposa. Então isso para mim é hipocrisia. Entendam, discutir a monogamia compulsória hoje é uma questão básica, que eu acho que todos os canais masculinistas que se dizem despertos e red pill deveriam fazer, mas eu não vejo quase nenhum falando sobre isso. O Afonso fala um pouco sobre isso, o Fábio das Portas da Cidade fala um pouco sobre isso, eu já vi um ou outro cara falando de forma muito ampassando sobre esse assunto. Então vou continuar falando sobre esse assunto aqui no canal. Doa a quem doer, não me interessa. Mas você vai continuar sendo criticado, meu amigo, paciência. Como eu falei aqui no início, quando eu decidi que iria falar desse assunto, querendo ou não, eu acabei expondo um pouco a minha vida, e aqui nós vamos para o terceiro ponto que eu queria falar para os senhores, sem tornar isso aqui um canal de fofoca, porque não é meu objetivo, né? Mas acabo tendo que expor alguns pontos também da minha vida pessoal, porque eu falo do amor expansivo do ponto de vista teórico, falo da questão bíblica, falo da questão sociológica, falo da questão psicológica, da questão jurídica, enfim. Então eu já falei aqui nesse canal várias vezes que eu já fui casado 2 vezes e pretendo me casar de novo, tá? Se tiver oportunidade para isso, vou me casar de novo, mas esse é o quarto tópico e último que eu quero falar aqui, não vou falar disso agora. Então, senhores, 2 esclarecimentos básicos aqui, que sempre são necessários fazer. Em primeiro lugar, quando eu me casei com a minha primeira esposa e me divorciei dela, e depois me casei com a segunda esposa e me divorciei delas, meus amigos, em primeiro lugar,
As duas sempre souberam que eu não era monogâmico. Ponto. Agora, as duas mulheres eram adultas, responsáveis por si e tomaram a decisão de se casar comigo, mesmo sabendo disso. Por quê? Porque tem uns emocionados, igual aconteceu no último vídeo aqui, que vem, você deveria ter avisado para elas. Sim, jovem, tu acha mesmo que eu ia me casar com duas mulheres, tendo essa perspectiva não monogâmica e não dizer isso para elas? Do nada, né? Eu me casaria com elas, um dia estava lá, acordava na cama, sei lá, anos depois, olha, decidi que eu não quero mais ser monogâmico, então você agora vai ter que aceitar uma segunda esposa. Claro que não, jovens. Eu sei que a gente vive num período de homens que têm muito pouca coragem de ser autênticos, de serem integrais, de realmente assumirem quem são para as pessoas com quem eles querem se relacionar. Não foi o meu caso. Então, desde o início, elas sabiam. Mas mesmo assim, você ainda tem imbecil e imbecil, né? Um homem imbecil e uma mulher imbecil, que de vez em quando, e quando eu estou dizendo genericamente, não é um indivíduo, são indivíduos, né? Mulheres e homens imbecis que vêm aqui e dizem, mas você enganei como, jovem? O que você queria que eu tivesse feito? Como que eu adivinhasse a reserva mental que as duas tinham? Não tinha como eu fazer isso. Elas sabiam como era o meu pensamento e ainda assim quiseram casar comigo. E ainda tem cara e mulher que vem aqui e defende, dizendo que eu fui culpado. Meu amigo, eu não as obriguei a se casar comigo. Por exemplo, eu conheço uma moça, virgem da igreja, cisne negro, mas que já deixou muito claro que, Duarte, com você, com esse pensamento, eu não me caso com você. Ponto, ela está no direito dela, certinha. É boa, ela segue o caminho dela, eu sigo o meu. A gente é amigos, nós conversamos e tal, mas ela pelo menos está tomando a postura correta. Agora, a partir do momento que as duas tomaram essa postura, elas tinham que ter honrado o compromisso delas comigo. Não honraram, elas estão erradas. Tanto é que eu nem considero esse divórcio no sentido jurídico, para mim não tem validade nenhuma. Continuam casadas comigo e estão vivendo de forma errada agora. Isso eu já falei para elas várias vezes. Mas aí, vem de vez em quando também um emocionado e diz o seguinte, mas Duarte, então você errou porque você pediu o divórcio só porque elas não aceitaram a segunda esposa? Novamente, jovem de chifres alados, não fui eu quem pediu o divórcio. Quem pediu o divórcio foram elas. E no caso, por que esse divórcio não é válido? Porque não teve adultério, nem da minha parte, e eu acho que também da parte delas. Então esse divórcio do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico, não é válido, não é válido. Então não fui eu quem pediu o divórcio, partiu delas. E ainda assim, eu sou culpado. Tem animal, que eu penso, bicho, só pode ser ou as minhas ex, que estão usando perfil fake para vir aqui me pentelhar, ou então são os atuais delas que, sei lá, tem despeito, inveja, raiva de mim, porque não faz sentido um ser humano ser tão retardado, imbecil e tapado, que não consegue entender o básico. Meu amigo, o meu dever era esclarecê-las, e mais, o compromisso que eu assumi com elas, eu continuo mantendo até hoje. Quais eram as cláusulas? Uma dessas cláusulas, né, que eu posso falar aqui, obviamente, qual que era? Vou amá-las até o fim da minha vida, e enquanto vocês estiverem comigo, vou cuidar, não tem nenhum problema. Se não quiser trabalhar, não trabalha, se quiser trabalhar, também trabalha, eu só não quero que se negligencie o papel como minhas esposas. Agora, o resto aí é com vocês. Então, assim, entendam de uma vez por todas, tá? Elas sabiam desde o início, ninguém foi enganado, quiseram se casar comigo mesmo assim, e elas definitivamente foram elas que pediram o divórcio, não fui eu. Então, eu não, por mim, eu não teria pedido divórcio, jamais. Tá? Aí uma emocionada até falou, mas o Afonso defende poliginia no canal dele, mas ele é casado monogamicamente e tal. Sim, filha, porque o Afonso não tem muito tempo, que ele mesmo admite que ele começou a compreender essa questão da poliginia, e ele assumiu um compromisso monogâmico com a esposa dele. Então é óbvio que ele tem que manter o compromisso monogâmico que ele assumiu. Se eu tivesse assumido um compromisso monogâmico com a minha primeira esposa, eu estaria casado até hoje, porque eu acho que ela não teria pedido divórcio de mim, eu não teria pedido o divórcio dela, a não ser em caso de adultério, né? Coisa que eu acho que não iria acontecer pelo caráter dela. Então a gente estaria até hoje, mas eu não assumi compromisso monogâmico com ninguém. Então deixem de ser retardados, deixem de ser burros. Eu já falei isso aqui no canal várias vezes, eu não assumi compromisso monogâmico com nenhuma delas. E por último, qual que é o tópico que eu quero falar aqui também, que isso gera uma revolta, meu Deus, uma indignação na androsfera. Meus amigos, até por conta do histórico que eu já tive de 2 casamentos, eu pretendo me casar de novo, se tiver a oportunidade, vou me casar de novo. Por quê? Porque as minhas 2 experiências com casamento foram ótimas, foram muito boas. Para mim não teve vida melhor. É muito bom você estar com alguém ali que você ama, você estar com alguém que você pode compartilhar a sua vida, alguém com quem você pode fazer projetos, etc. Então, para mim, ótimo. Eu não sou um cara que estou traumatizado com casamento. Até entendo que podem existir homens e mulheres, enfim, que passaram por traumas tais que não queiram mais se casar. Eu sempre digo no canal, eu compreendo que as leis estão cada vez mais nos levando a não querer mais relacionamentos,
Porque são leis absurdas. Vê essa lei que recentemente foi aprovada na Espanha. Tu acha que esse tipo de lei não vai chegar no Brasil? Vai chegar no Brasil. São leis que inviabilizam o relacionamento entre homens e mulheres cada vez mais. Eu estou de acordo com isso. Ah, mas os riscos, meu amigo, eu vou correr os riscos, acabou. Se eu tomar no cu, tomei, pronto, me ferrei. Agora, com base nas experiências que eu já tive, foram ótimas experiências. Mas, repito, entendo quem passou por traumas, quem passou por situações assim desagradabilíssimas e não querem se casar de novo. Agora, estou dizendo que eu vou necessariamente me casar de novo? Não sei. Porque, como eu falei no último vídeo, o inverno que já chegou, ele me atinge também. Já não é tão fácil para mim, um cara beirando aí os 39 anos, conseguir um casamento com a facilidade que eu consegui quando eu estava com 23. E depois, quando eu estava com 34, ainda consegui um casamento com relativa facilidade. O tempo vai passando, a situação vai ficando cada vez mais complicada. Agora, se Deus me der a graça e oportunidade de me casar de novo, vou me casar sem pensar duas vezes. Agora, estou dizendo que você tem que se casar ou que você não tem que se casar? É o que eu sempre digo nesse canal, eu não entro nesse mérito. Aqui o que cabe a mim é esclarecê-los a respeito da situação como eu vejo hoje em dia, dessa sociedade realmente misândrica, dessa ilusão romântica que muitos cristãos ainda têm em relação a diz respeito a relacionamentos, enfim, a natureza das mulheres. Meu objetivo aqui é esclarecê-los a respeito disso. Agora, meu amigo, você vai decidir o que você vai fazer ou não da sua vida, assim como eu vou decidir o que eu vou fazer ou não da minha vida. Então, se eu quiser me casar de novo e tiver a oportunidade, eu vou casar. Ah, Duarte, mas você vai se lascar, você está traindo os princípios da androsfera. Meus amigos, vocês acham mesmo que o lema desse canal seria o movimento de uma única peça? Pode definir um jogo inteiro. Se eu não tivesse plena consciência disso, meu amigo...